Será que um robô pode ter expressões faciais idênticas à de um ser humano? Dá uma olhada. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje vamos falar sobre robôs que parecem demais com seres humanos. Robôs que quando você olha para a movimentação da face deles, te faz sentir uma espécie de arrepio na espinha e pensar, meu Deus, que bagulho estranho, parece muito real. Mas antes da gente falar sobre isso, vale lembrar que se você gosta de estudar linguagem corporal, gosta dos temas associados ao comportamento não verbal, eu te convido a se inscrever aqui no canal Metaforando, a curtir e compartilhar esse vídeo. Para a gente começar, então, eu quero te perguntar o seguinte: você acha que um robô que tenta imitar um ser humano, tenta imitar uma expressão humana, ele fica parecendo uma coisa meio cringe ou ele fica parecendo uma coisa realista? Dá uma olhada nesses dois vídeos que eu separei e me fala se você, em algum deles, sente uma certa estranheza ao olhar para o robô ou sente que ele parece uma coisa real. Dá uma olhada então, são dois vídeos. Esse primeiro vídeo era definido na época como um dos robôs mais realistas em questão de expressões faciais do mundo. Dá uma olhada, vê se você acha cringe ou se você acha realista. 体調はいかがですか？体調はいかがですか？お気をつけてお帰りください。かなり人相が悪い。手を上げる。それから、連動させておますとこういうふうにうなずくような動きをしますね。独立して動かすとこういう感じですね。 Agora dá uma olhada nesse segundo vídeo, ele é bem recente, agora de 2022. Veja a movimentação facial desse robô e me fala se você acha ela meio cringe ou se você acha ela realista. Se liga. Conseguiu sentir uma diferença entre o primeiro e o segundo robô, especificamente por conta da movimentação na face superior. No primeiro robô, parece que os olhos estão meio parados e ele move muito a face inferior, tipo... E no outro robô, no segundo, você vê que os olhos se movem bem mais, né? Se comprimem junto com o sorriso, se arregalam. O que seria a sobrancelha do segundo robô tem uma movimentação também, a região interior do que seria o músculo frontal ou frontalis, localizado aqui na testa ou abaixo da galha aponeurótica. Ele tem uma reação muito maior e você acaba achando mais realista, acaba dando uma impressão um pouco mais suavizada de realismo, apesar de ser um robô. Agora, olha que interessante. O primeiro robô, aquele que pode ser interpretado como um pouco mais estranho, você consegue olhar para ele e ver alguns elementos humanos ali. Ele tem cabelo, por exemplo, ele está usando vestes humanas. O tom da pele se assemelha a um dos tons da pele humana, bem próximo dos seres humanos. Você vê que ele tem uns traços ali porosos, tem cílios também. Ou seja, ele tem vários adereços que lembram muito um ser humano. Mas por que que a gente olha e fala, meio estranho? E o outro robô que é cinza, né, uma musculatura toda uma cor cinza, uma espécie de cérebro vazado, né, um corpo que parece o casco do Iron Man, né, do Homem de Ferro, com o reator Arc aqui no peito. Por que a gente consegue olhar para ele e achar mais realista a interação com ele? Basicamente por conta de um termo chamado Uncanny Valley, ou o Vale da Estranheza. Eu já falei sobre Uncanny Valley aqui no canal, num vídeo onde eu falei sobre o primeiro trailer que saiu daquele filme Sonic.
que era um Sonic bem esquisito, não sei se vocês se lembram. Uncanny Valley é um termo que vem diretamente da robótica, que significa Vale da Estranheza, que justamente numa curva comparativa, num gráfico comparativo, seria o momento onde a gente passa daquilo que é similar ao ser humano e entra naquilo que não parece nem um pouco, chamado de Vale da Estranheza. É basicamente assim, imagina que você está desenhando uma animação, então você começa a formar essa animação, você coloca ela numa forma minimamente humanoide, aí o nível de sensibilidade, de reconhecimento que o seu cérebro tem daquilo como humano é isso aqui, ó. É um pouquinho. Aí você coloca, por exemplo, 2 olhos, né? Uma forma humanoide com uma cabeça e 2 olhos. Opa, subiu mais um pouco. Aí você coloca, sei lá, uma boca. Opa, subiu mais um pouco. Aí você coloca 2 braços, 2 olhos e vai fazer a animação desses olhos, dessa boca, num comercial de refrigerante. Oi, pessoal! Aí aquilo que você achava humano até então fica tipo, wow, this is weird. E esse é o Vale da Estranheza, quando alguma coisa que tenta parecer ou tenta mimicar ou emular a imagem, a figura humana, acaba tendo níveis, né, certos níveis de comparação de similaridade, mas algo fica muito estranho. O conceito de Uncanny Valley também é utilizado em muitos jogos. Uma grande empresa do ramo que leva o Uncanny Valley muito a sério quando vai programar seus jogos para que seus jogos não gerem estranheza, né? A animação dos personagens nas cenas de interação, nas Quick Time Events, ou nas cutscenes, é a empresa Quantic Dreams, criadora dos jogos Heavy Rain, Detroit Become Human, Beyond Two Souls, dentre outros. A empresa utiliza o sistema FX para animar a reação facial dos personagens para que gere mais similaridade e familiaridade quando um ser humano estiver jogando o jogo. We use a system of facts, an identity card for each actor. We make the actor do a whole range of facial expressions. Existe uma outra grande empresa, não sei se vocês já ouviram falar dela, que também utiliza o sistema FX para animar as expressões faciais de seus personagens animados, para gerar mais familiaridade com o público que está assistindo. Essa empresa é a Pixar Animations. A Pixar, inclusive, é inovadora, porque ela usa isso daí basicamente desde o comecinho. Para quem quer ser animador da Pixar, para gerar ali um senso de realidade, é necessário ter uma formação, sim, em FX Certified Coder. E por que esse tipo de coisa acontece? Porque o nosso cérebro olha para algo, e mesmo aquele algo tendo uma cor humana, tendo roupas, tendo um tom que parece um tom de pele, estando com cabelo, a gente consegue achar aquilo mais estranho do que um outro negócio cinza, todo de ferro, faltando um pedaço do cérebro com os olhos azul brilhante, mas aquilo parece mais realista em questão de interação. Porque basicamente uma das formas que a gente se organiza para reconhecer outra pessoa como ser humano, ou para reconhecer o afeto em outra pessoa, é por meio das microexpressões faciais, conforme já foi explicado aqui no canal inúmeras vezes. Eu não vou ficar trazendo conteúdo de volta, mas quem quiser entender melhor pode pesquisar aí os livros E o Cérebro Criou o Homem, ou até mesmo O Erro de Descartes, do Antônio Damasio, doutor em neurobiologia das emoções, ou pode pesquisar os artigos dele que a gente já comentou aqui no canal também, onde ele fala das correlações entre o córtex somatosensorial na identificação de microexpressões faciais emocionais. Então peraí, então você está me dizendo que quando eu olho para algo e a codificação facial daquilo atinge um score correto, vamos dizer assim, eu consigo ver aquilo como verdadeiro, como genuinamente humano? É exatamente isso. O cérebro humano literalmente caça padrões para observar rostos em qualquer situação que seja. Por isso que tem aquelas pessoas que às vezes olham e falam que estão vendo o rosto de Jesus Cristo na nuvem, num tijolinho ou num pedaço de sei lá, de arroz. Basicamente, o cérebro instintivamente procura reconhecer outra figura como humana, e ele vai fazer esse reconhecimento principalmente pelas contrações faciais e pela forma de um rosto humano. Então, é instintivo do cérebro tentar reconhecer ou reconhecer a expressão facial do outro. Mas os caras da robótica sabem utilizar isso, eles animam esse robô com essa tecnologia, eles utilizam, por exemplo, o sistema FX para animar esses robôs. E por que quando eu olho para um robô desse, eu automaticamente sinto que ele está sendo algo real? Bom, pessoal, acho que ficou claro. Deu para entender aqui então, até mesmo na robótica, quando algum objeto se destaca como realista, a primeira coisa que as pessoas acusam são as microexpressões faciais. Você olha para um objeto, para um robô e fala, nossa, mas é muito realista, porque lembra as expressões faciais humanas. Esse tipo de sensação que a gente tem quando olha para algo e julga aquilo como mais real, exclusivamente porque as expressões faciais daquilo fazem mais sentido do que uma outra coisa que parece meio reforça mais uma vez a teoria já amplamente validada, pesquisada, de que sim,
comportamento facial é universal, tanto você expressar microexpressões faciais quanto o reconhecimento das microexpressões faciais. Ambas já são aí chanceladas, validadas, pesquisadas há mais de 60 anos. E quando um evento desse acontece, né, várias pessoas trabalham na área da robótica, enfim, na área avançada da pesquisa realmente científica, olhar e falar, nossa, agora esse robô está extremamente realista, e associar isso justamente ao movimento facial só reforça mais uma vez aquilo que a gente já sabe, de que existem sim fortíssimas evidências de que o comportamento facial é inato, instintivamente a gente reconhece quando olha para comportamentos faciais genuínos e que o oposto ocorre também, a gente expressa aquele comportamento facial genuíno. E lembrando que em nada um comportamento facial genuíno exclui a possibilidade de influência social. É que o pessoal precisa lembrar que nem tudo no nosso comportamento humano faz parte do construtivismo social. Boa parte sim, mas como grandes pesquisadores recentemente mostram, como por exemplo o neurobiólogo Sapolsky, no seu livro Comporte-se, mostra e deixa claro que o nosso comportamento, né, tudo aquilo que a gente reage, que a gente faz, não é exclusivamente social, mas sim tem uma carga dividida entre social e biológico. Por isso que quando vão construir um robô, não adianta ficar pesquisando apenas qual seria a expressão socialmente mais correta ou que faria sentido em determinado grupo social. Quando eles iniciaram o processo de colocar expressões faciais realistas, instintivamente qualquer pessoa em qualquer canto do mundo vai reconhecer aquele robô como algo mais próximo da realidade ou que cause menos estranheza. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar, tá certo? Me fala aí o que você tem achado desses vídeos, uma pegada um pouco mais técnica, falando um pouco mais de linguagem corporal mais parruda mesmo. Me fala se vocês querem que eu traga mais convidados para cá pra gente poder conversar. E não deixe também de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no canal Metaforando. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!